A paz do Senhor Jesus seja com todos os amados irmãos e irmãs. Queridos, chegamos no final de mais um trimestre, este que é o terceiro trimestre de 2020, e eu quero louvar a Deus por essa equipe tão especial da Escola Bíblica Dominical, nominando aqui o pastor Jairo Garcia, que é o coordenador, é o líder dessa equipe, e tem feito com tanta dedicação, com tanto empenho. Então, louvo a Deus pela vida de vocês, líderes da EBD, e também a nossa equipe de mídia. Faço isso louvando a Deus pela vida do presbítero Luiz Paulo e toda a equipe que tem trabalhado e feito a diferença nesses dias. O tema de hoje, perseguido, mas não derrotado. É uma lição densa, é uma lição forte e uma lição muito atual. Esse tema, o Espírito Santo tem me inquietado já de longa data sobre algumas coisas que nós vamos falar aqui, e ainda que de uma maneira bem rápida, mas é um assunto extremamente urgente e necessário para a nossa geração, como foi para a igreja em todos os tempos. Eu quero fazer a leitura do texto bíblico de referência que se encontra na segunda carta que Paulo escreve à igreja em Corinto, no capítulo 11, indo do versículo 24 até o versículo 27 e depois o versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, olha só, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Eu quero uma breve palavra de oração. Querido Deus de Paulo, Deus da igreja, essa lição, Pai amado, ela vem no momento oportuno e eu peço a direção, a unção, a sabedoria do alto, palavras reveladas e inspiradas para alcançar corações que estão, Pai amado, angustiados, em dúvidas, alguns até no tocante à própria fé, não discernindo os dias em que nós estamos vivendo. Ajuda-me, ó Pai, a cooperar com esses irmãos, assim como foi bênção para mim esse tema. Amém. Perseguido, mas não derrotado. É o que nós vamos falar aqui. E como o texto bem indica, é uma lição que versa sobre a vida do apóstolo Paulo. Isso, Paulo, né? Ele que foi um missionário por excelência, um grande propagador do evangelho, sem dúvida alguma, um dos maiores expoentes humanos, né, dentro do corpo ministerial da igreja cristã em todos os tempos. Paulo, outrora Saulo, ele teve uma participação fundamental. E muitos de nós, às vezes, poderíamos imaginar por que o meu ministério não é tão florido, tão grande, tão visível e tão frutífero como o ministério de Paulo. Amados, eu costumo dizer que o poder de Deus na nossa vida, ele é proporcional à capacidade que nós temos de resistir às adversidades. Na proporção em que eu me entrego para Deus e tenho um compromisso com Deus e honro a Deus com a minha vida e, se necessário, com a minha morte, naturalmente que nesta proporção Deus vai também me usar. Então Deus nos usa na proporção da nossa entrega.
O ministério de Paulo é lindo, um escritor da maior parte das cartas do Novo Testamento, um plantador de igrejas, um homem que orava e os milagres aconteciam. Esse é o lado bonito, esse é o lado florido, frutífero do ministério de Paulo. Mas e os bastidores? E os momentos de perseguição? E as dores? E o preço que esse homem pagou? E a renúncia? E a entrega que Paulo teve para poder vivenciar e experienciar tudo isso que nós lemos hoje e é tão bonito. E quem não queria ter um ministério como esse? Mas, amados, não por acaso. Nós vamos ver aqui logo no item número 1 que este Paulo ele teve um chamado em meio às perseguições. Ele nos deixa uma biografia singular, uma biografia admirada e que muitos de nós gostaríamos de ter. Realizações na obra de Deus, eu não conheço uma outra biografia humana comparada à do apóstolo Paulo. Queridos, mas vamos voltar um pouco no tempo e ver como isso começou. Saulo era um fariseu. O segmento judaico, assim como o cristianismo tem os evangélicos, os católicos, e dentro dos evangélicos nós temos aí o batista, o presbiteriano, o assembleiano e várias congregações e denominações. O judaísmo tinha também o que era chamado de seitas. E dentre essas seitas havia ali os saduceus. E os saduceus, eles eram muito apegados à liturgia do templo. O saduceu, ele estava ali presente no dia a dia da liturgia, do templo, do culto. Eles viviam muito a prática do culto. Enquanto que o fariseu, que era a escola, a seita, digamos assim, de Saulo, eles eram muito apegados à lei, à palavra. Eles eram extremamente literalistas, apegados à Torá e aos profetas de uma maneira muito grande, de forma tal que eles observavam e tudo que tinha na lei eles tinham que cumprir. Eles eram, ao contrário dos saduceus, ritualistas no templo, eles eram legalistas na palavra. Isso é tão interessante que o judaísmo existente hoje, ele é oriundo do farisaísmo, porque com a destruição do templo, os saduceus e aquelas seitas que não eram aprofundadas na lei e na palavra, eles simplesmente raliaram e deixaram de existir. Enquanto que os fariseus, que eram apegados à lei, à palavra, mesmo não tendo templo, que não era o centro da fé deles, o centro da fé era a palavra, eles foram para todo mundo levando a palavra. E Saulo era um fariseu, apegado à lei, um homem intenso, dedicado, tudo o que ele fazia com muita entrega, muita dedicação. E ele, naturalmente, vendo que a palavra de Deus dizia que todo aquele que é dependurado no madeiro é maldito, ele já logo deduz que Jesus Cristo então é maldito. Esse líder dessa seita. Outra coisa interessante, queridos, é que o cristianismo não nasceu como uma nova religião. O cristianismo, ele nasce como se fosse mais uma seita dentro do judaísmo. Porque, veja bem, Jesus, ele frequentava o templo, as sinagogas, ele é judeu. Jesus, como homem, ele nasceu judeu, ele foi judeu e em momento algum ele renuncia o judaísmo. Aliás, ele fala que veio para cumprir a lei. Os apóstolos também dessa escola, tanto é que eles tiveram dificuldade, depois da assunção de Jesus, em pregar o evangelho para gentios. O Espírito Santo teve que trazer Saulo, transformá-lo em Paulo, para ir aos gentios, porque os cristãos, apóstolos e da igreja primitiva com Jesus, eles tinham uma certa resistência com os gentios. Para eles, era uma seita dentro do judaísmo.
E era assim que era visto. Então Saulo, vendo que mais uma denominação, mais uma seita surgia dentro do judaísmo, ele disse: não, o líder dessa seita judaica, cristã, né? Nem o próprio Cristo ouviu ou se disse cristianismo, né? Cristão, isso veio com a história. Era muito ligado ali à lei que deu sequência como berço do cristianismo. Saulo não suporta aquilo e ele pensa estar trabalhando para Deus, tentando destruir essa nova seita. Queridos, o ódio que ele tinha por esse grupo de cristãos, por essa nova seita, era muito grande e ele julgava que estava fazendo isso para a glória de Deus. Olha só, o coração dele era fechado, cristão, quem pregava Jesus, quem vivia Jesus para ele, estava totalmente contra Deus. Então veja bem que a intenção de Saulo era boa, mas ele não tinha entendimento. O item número 1.1 vem falar da transformação milagrosa. Por isso eu fiz essa introdução, porque Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele não suportava cristão, era uma afronta para a lei, para Jeová. Ele pega uma carta, soube que em Damasco havia uma igreja, um núcleo de cristãos. Então ele pega a autorização do Sinédrio, que era um supremo tribunal religioso e legal dos judeus naquela época. Ele pega uma autorização para ir em Damasco perseguir a igreja, acabar com aquela seita que expunha Jeová, adorando um maldito que morreu pendurado no madeiro, não é? E a caminho de Damasco, ele teve aquele encontro maravilhoso com Jesus, né? Saulo, ele tem uma visão, ele ouve, e nesse momento tão bonito de conversão e de mudança, em que a princípio ele fica cego, mas depois as escamas caem do olho dele, ele passa por uma transformação milagrosa. Queridos, ele converte e muda totalmente o seu paradigma, a sua maneira de ver, né? Nós vimos a partir de então que ele passa por um processo de mudança, de transformação e é muito interessante. A gente vai falar um pouco mais acerca disso aqui na frente. Ele era... Vamos trazer para o nosso dia? Imagine um político anticristão. Um político cujas propostas de leis e discursos sejam todos para combater a fé cristã. Contra a Bíblia, contra a igreja, contra a família, contra a fé. Imagina um ateu, uma pessoa avessa, anárquica e avessa ao evangelho. E de repente ela converte, né? A gente vai ficar, será? E foi assim com Saulo. Onde ele chegava, ele tinha a discriminação dos judeus, porque agora ele virou cristão. De perseguidor, ele passou a ser perseguido pelo povo dele, pelos judeus. Amados, a primeira grande perseguição que a igreja sofreu não foi de Roma, não foi dos gentios pagãos, foi dos judeus. Os judeus perseguiram a igreja no seu nascedouro. Saulo, né, que virou Paulo, ele era perseguido pelos judeus. Só no final que ele foi para Roma. Assim mesmo porque ele apela, mas os grandes perseguidores da igreja no seu nascedouro foram os judeus, porque eles tinham a percepção assim como Saulo teve. E aqui, ele passa por essa transformação. Por um lado, a intolerância dos judeus que não suporta Saulo agora convertido. Por outro lado, a desconfiança da igreja, não é? Imagine esse político que eu disse, que converteu, e ele chega na igreja e ele quer pregar.
Só que várias leis contrárias ao cristianismo estão em vigor, porque ele apresentou. Várias igrejas foram fechadas, porque ele foi lá e denunciou. E agora ele vem na igreja dizendo que converteu. Será que a gente ia ouvi-lo de coração aberto? Foi isso que aconteceu com o irmão Paulo. Ele tem um encontro com Jesus, mas onde ele chegava, ele era terrivelmente discriminado. Os cristãos fugiam de Paulo. E esse foi o contexto de uma transformação grande, milagrosa, que Saulo encontra com o Senhor e tem o seu nome mudado para Paulo. O item 1.2 fala da missão de Paulo, que era maior do que a sua dor. Paulo sempre foi muito intenso. Paulo era um homem de muita entrega. Ele não fazia nada de maneira superficial. Ele era muito dedicado e excelente naquilo que ele fazia. Como judeu, ele não suportava nada contrário ao judaísmo. Como cristão, ele se entrega de uma maneira singular. E esse item aqui vem falar que a missão de Paulo, o ministério de Paulo, a vocação de Paulo, o desejo dele em atender ao chamado que ele teve do próprio Jesus Cristo era maior do que a sua dor. Paulo, ele suportava perseguições, afrontas, prisões e várias moléstias por conta da sua fé. Eu diria que Paulo foi um abnegado, não é? Paulo, ele foi um abnegado, aquela pessoa que se sacrifica em prol de um ideal, aquela pessoa que abre mão do seu conforto, da sua prosperidade, dos seus interesses em prol de um interesse maior. E a partir da conversão de Paulo, e lá naquele momento Jesus disse que ele era um vaso importante para levar o evangelho aos gentios, essa era a missão de Paulo. A partir desse momento, a dor, a liberdade, a prosperidade eram secundários. A missão de Paulo vinha em primeiro lugar. Amados, que bonito isso, né? É verdade, ele sofreu muito, ele pagou um preço muito alto, mas como a igreja precisa de homens e mulheres que entendam a sua missão, que entendam o que é evangelho, que saiba o que é salvação eterna, que saiba a diferença entre quem tem Cristo e quem não tem Cristo, quem vai no arrebatamento e quem vai para o lago de fogo. Amados, e poder avaliar o exemplo desse homem e entender que a minha missão enquanto cristão, pregador do Evangelho, testemunha de Cristo, é maior que a minha dor, é maior que o meu projeto, é maior que a minha visão de mundo, de conquista, de reino, de títulos. Que homem que nos ensina tantas verdades aqui, não é? Paulo, ele não recuava diante dos propósitos de Deus no coração dele. Quando ele disse que ia para Jerusalém, tentaram demovê-lo. Até profeta falou com ele. Ele disse, não, eu não recuo. Eu botei a mão no arado e eu não vou voltar para trás. Você está ouvindo essa ministração, a última desse trimestre. Deus tem nos permitido viver dias diferentes, não é? De pandemia. Quantas pessoas partiram? Queridos, nós precisamos entender a nossa missão. Precisamos entender o propósito de Deus para a nossa vida e colocar isso em primeiro lugar. Deus e o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. O resto vem depois. Priorize Deus na sua vida. Que o Espírito Santo nos ajude a viver essa verdade que Paulo viveu com tanta intensidade. O item 1.3 vem dizer, a luz brilhou nas trevas. A entrega de Paulo foi incondicional, né? Nós já dissemos aqui, Paulo não se poupava, ele não sabia se preservar, ele se entregava de uma maneira muito intensa. E tudo que ele fazia,
ele fazia com muita excelência. Natural que ele brilha, né? O colégio apostólico ficou muito circunscrito na igreja em Jerusalém, voltada para os judeus, e ele tem o mundo todo. O ministério de... E eu fico imaginando, queridos, há 2000 anos atrás, Paulo, ele rodou todo o mundo da sua época ali em torno do Mediterrâneo, de navio, barco, a pé, de camelo, e com tanta dificuldade, tantas viagens missionárias entre tantos países. 2000 anos se passaram e hoje nós ainda temos dificuldade de sair de um estado para o outro, de um país para o outro, de atravessar um oceano desse. Eu não estou dizendo de uma viagem de turismo com a família, eu estou falando pela causa, pela missão, pelo evangelho, para plantar igreja, para salvar almas. E esse homem, veja bem, 2 milênios atrás, ele faz isso. Paulo foi um plantador de igrejas e a luz da palavra, do evangelho, do Espírito Santo e da salvação brilhou em meio às trevas do paganismo e da idolatria que imperava naquela época. Então, o chamado de Paulo foi em meio às perseguições, porém, ele não titubeou e não recuou. O item número 2 fala do socorro em tempo de crise. Porque nós não somos super-homens, super-mulheres. Nós temos dias maus, nós temos dias difíceis. Esse grande homem, Paulo, pregador, missionário, plantador de igreja, ele precisou de um discipulador. Ele teve uma época que ele precisou que alguém pegasse pela mão, o pegasse pela mão e o conduzisse diante dos apóstolos, abrisse porta diante das igrejas e fizesse agendas. Olha, Paulo agora é um bom cristão, recebe ele aí na igreja, ele é crente mesmo. E essa crise que Paulo viveu, porque os judeus rejeitavam e os cristãos temiam, então Paulo ficou solto. Amados, Deus levanta Barnabé. Oh, que maravilha, né? O nome Barnabé significa filho da consolação. Naquele momento de isolamento, a gente tem vivido isolamento, naquele momento de rejeição, Deus levanta Barnabé e ordena que Barnabé vá ao encontro do grande Paulo, mas que por enquanto não tinha brilho ainda. As portas não se abriam para Paulo. A aversão e a intolerância com Paulo era muito grande. Ele havia feito muitos males. O apedrejamento de Estevão foi autorizado por Saulo, agora Paulo. Como receber um homem desse na igreja? Pois é, Deus levanta Barnabé, o filho da consolação. E Barnabé se torna o discipulador de Paulo. Amados, como a igreja precisa de Barnabés. Como grandes ministérios não têm florido no nosso meio, porque não temos pessoas que se colocam como Barnabé, abridores de portas. Como nós precisamos de discipuladores, como nós precisamos de socorro para novos convertidos que precisam de discipulado, para crentes que estão passando crise familiar, crise de fé, crise existencial. E os Barnabés, onde estão os filhos da consolação? Se Paulo, o grande Paulo, para triunfar, precisou de um discipulador, e nós, amados, que o Espírito Santo levante Barnabés em nossos dias. Aqui diz que Barnabé se levanta e cuida de Paulo. Que o Espírito Santo levante um Barnabé na sua vida. Amém? Mas em nome do Senhor, o que você recebeu de graça, dê de graça. Seja Barnabé na vida de alguém. Existem grandes Paulos esperando por você. E o ministério deles vai ser talvez maior do que o seu, mas você vai ter a alegria de ter ajudado nos primeiros passos. Eu fico imaginando Barnabé
depois de tudo que Paulo fazia, e ele imaginando, olha só, e eu ajudei nos primeiros dias. Seja Barnabé de alguém. O Espírito Santo nos dá essa oportunidade. Aqui diz de uma crise política dos dias de Paulo. Amados, a crise política sempre existiu no tocante à igreja. A igreja sempre foi perseguida. Olha, aliás, é preocupante quando o mundo aplaude a igreja. Quando o mundo ovaciona a igreja como está tudo bem, alguma coisa está errada. Quando o mundo elogia a igreja, alguma coisa vai mal, porque a perseguição política, ela existe contra a igreja desde a igreja primitiva. E eu vou dizer, nesses últimos dias, pré-arrebatamento, amados, o que o Espírito Santo põe no meu coração, e isso foi o que eu me referi com a minha angústia lá no início dessa aula, é que a igreja do arrebatamento vai ser uma igreja de dias maus, de dias difíceis. E Jesus falou que se esse tempo não fosse abreviado, até os escolhidos se perderiam. Vai ser um tempo de apostasia. Apostasia por quê? Porque muitos vão abandonar a fé, vão renunciar a Jesus Cristo. A crise política de perseguição à igreja sempre existiu, não foi só nos dias de Paulo. Ela passou no século 1, 2, 3, aliás, até o início do século 4, ano 300 e alguma coisa, quando Constantino abraça a igreja sempre foi perseguida. Cristãos queimados, decapitados, enforcados, jogados para as feras. Esse foi o nascedouro da igreja cristã. E nós precisamos ver como que está a nossa fé. Será que nós temos fé apenas para conquistar coisas aqui? Ou nós temos fé para que, se necessário for, glorificar a Deus com a nossa morte? Se vier uma perseguição, como houve Amados, em 64 depois de Cristo, Nero incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos. Os cristãos tiveram que abandonar tudo, além daquela perseguição vinda dos judeus, porque a de Nero não foi a primeira. Os judeus perseguiam os cristãos, denunciavam os cristãos, agora o Império Romano persegue os cristãos. A crise política é uma realidade e nós precisamos estar preparados, haja o que houver, para renunciar o mundo e o pecado. Perdedores não são aquelas pessoas que não prosperam ou que até perdem a vida pela causa do Evangelho. Perdedores são aqueles que se rendem ao pecado e ao sistema anticristão e antibíblico que está em vigor nos nossos dias. Então a crise política sempre foi uma realidade. Segunda crise, crise econômica. Amados, a gente está aí vivendo em nossos dias, né? O bispo Abner até coloca aqui nesses dias de pandemia, a crise econômica trouxe sérias consequências para o Brasil e para o mundo, né? Pessoas que se assustaram, umas usando politicamente, outras com receio dessa pandemia, e se fecharam, esqueceram da economia, da produção, do ganho, e as consequências estão vindo aí. Mas a crise econômica que houve nos dias de Paulo e que nós estamos sujeitos de passar, o equilíbrio social e econômico é muito tênue, é muito sensível. A gente não deve colocar, queridos, a nossa confiança e a nossa fé nessas questões econômicas, mas única e exclusivamente no cuidado de Deus. Paulo, ele vivendo e tendo essa realidade da crise econômica, ele conduz campanhas de coletas para aquelas igrejas mais carentes, né? Que o Espírito Santo nos ajude, né, amados? A continuarmos orando pela igreja perseguida, pela igreja sofredora em todo o mundo, perto de nós e longe de nós, igrejas que estão aí com o evangelho genuíno, verdadeiro, mas os membros são perseguidos por questões políticas, financeiras. E o item 2.3 vem dizer aqui, crise espiritual. Também não é novidade, tanto nos dias de Paulo, na história da igreja, como nos nossos dias. A gente pensa que o cristianismo nasceu tudo
pronto, arrumado. Não foi assim, queridos. Muitas heresias surgiram no berço da igreja. Essa crise espiritual, esses lobos de dentro da igreja e de fora da igreja sempre existiram. Os gnósticos, que era uma seita filosófica grega que atribuía a salvação ao conhecimento, à gnose, eles entraram na igreja e tentaram perverter com filosofias contrárias à simplicidade do evangelho. Os judaizantes, judeus que converteram e diziam que o cristianismo era uma seita do judaísmo, tinha que circuncidar, guardar o sábado. E a igreja vem passando. As cartas que Jesus escreve à igreja em Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor, ele fala dos nicolaítas, seguidores de Nicolau, que dizia que a imoralidade, quanto mais você viver a imoralidade, o pecado, mais a graça de Deus será maior na sua vida. Então, era uma mundanização terrível. Isso lá no início da igreja. Jesus condena aquelas igrejas que toleravam Jezabel, mulher que se dizia profetisa, mas que não tinha vida com Deus e que induzia o povo de Deus à idolatria. Por isso ela é chamada Jezabel. Jezabel trouxe o culto lá para dentro de Israel, aos ídolos. E dentro da igreja primitiva havia lá esse movimento de abraçar a idolatria, que depois acabou entrando lá para o século 4 e 5 dentro da igreja. Jesus ainda condena a doutrina de Balaão, que existia dentro das igrejas do primeiro século. O que era a doutrina de Balaão? Balaão era um homem de Deus, um profeta, mas ele cedeu ao ganho. Ele começa a profetizar em troca de dinheiro. Queridos, alguma novidade? Será que tem algo novo? Não é? Essas crises espirituais, essas heresias que sempre rondaram a igreja, hoje são muito maiores. Quantas seitas, quantas coisas contrárias. Agora, em nome de Jesus, não se entristeça com Jesus, com o Evangelho e nem com a igreja, porque Deus tem os seus remanescentes fiéis. Tem muitas pessoas deixando de congregar, abandonando a igreja por conta das coisas erradas, que até existem junto com a igreja. Ora, o joio e o trigo crescem juntos, querido. O joio e o trigo crescem juntos. Jesus não manda a gente arrancar o joio. Quem vai arrancar o joio e jogar no fogo é Ele. Então não olhe para o homem, não olhe para as crises espirituais, não abandone a sua fé, não abandone a sua igreja. Fique firme com o Senhor Jesus. Assim como Paulo viveu todas essas crises, política, econômica, espiritual, e perseverou, persevere em nome de Jesus. Se estiver difícil, ore aí e diga: Deus, manda um Barnabé segurar na minha mão por esses dias. Mas assim que Deus te levantar, seja Barnabé na vida de alguém. E eu termino o item número 3, a provisão de Deus em tempos difíceis. Amados, eu sempre digo para as pessoas: Deus proverá. Quando eu não tenho resposta, quando eu não vejo o Cordeiro, quando eu não acho a saída, eu continuo crendo em Deus. E a palavra que eu digo é: Deus proverá. Continue crendo na provisão de Deus. Devemos confiar no Senhor. Devemos acreditar em Deus. Quando vai tudo bem, quando vai tudo mal, quando eu estou próspero, quando eu estou em dificuldade financeira, quando eu tenho saúde, quando eu estou enfermo, quando vai bem na família e quando vai mal na família, quando nasce um ente querido na família, quando morre um ente querido na família, quando uma catástrofe acontece, continue confiando no Senhor. A palavra do Senhor diz em Mateus 6,34, não vos inquieteis com nada, basta a cada dia o seu próprio mal. Não fique inquieto. A inquietude exagerada é incredulidade demonstrada. Então, confia no Senhor, espera no Senhor. Paulo estava preso com Silas, as costas doloridas dos açoites, mas ele continuava confiando em Deus. E a Bíblia diz que eles cantavam um hino, doloridos e presos,
louvando a Deus. Confie no Senhor. Em meio à crise, em meio à adversidade, confie no Senhor. 3.2. Nada pode nos separar do amor de Cristo. E aqui há uma referência ao texto que nós lemos lá no início. Açoites, prisões, cadeias, naufrágios, noite inteira sem dormir, vários dias perdidos no mar. Quantas dificuldades Paulo passou. Mas ele diz aqui, nada pode nos separar do amor de Cristo. O que pode te separar do amor de Cristo? A fome? A espada? Meu Deus. A falta de dinheiro? Um divórcio? Um amigo? Ah, pastor, ninguém me visitou. Isso pode te afastar do amor de Deus. Querido, nós precisamos converter e dizer, nada me afasta de Deus. Eu não desisto de servir a Deus por nada, nem que Ele me mate. Como disse Jó, eu o abandonarei. Então, em nome de Jesus, tenha uma fé firme em Jesus Cristo. E o item 3.3, finalizando essa lição poderosíssima, diz assim, não deixe o medo destruir seus sonhos. O medo é normal no ser humano. Só um louco não tem medo. Se alguém disser para você que não tem medo, interne essa pessoa, ela é louca. Porque todos nós temos medo. O que não pode acontecer, queridos, é deixar o medo dominar o nosso coração e a nossa mente. Nós precisamos prevalecer sobre o medo. E não são as adversidades e os problemas que o ser humano sempre vai ter que vão colocar medo em nós, e o problema do medo é que ele neutraliza. O medo, ele abate até a nossa imunidade. O medo, ele algema as nossas mãos. Nós precisamos, sim, vencer o medo, romper o medo, crer no Senhor de tal maneira que os meus sonhos e a minha missão e a minha chamada, haja o que houver, a minha fé é maior do que o medo. Então vença o medo com o escudo da fé. Medo dos dias de amanhã. Talvez, finalizando essa lição, eu estou falando com pessoas que têm muito medo da morte. Querido, quem está em Cristo não morre. Ele passa daqui para a eternidade. Paulo disse, olha, eu prefiro estar com Cristo do que estar aqui. A nossa fé tem que ser uma fé que vence o medo. Medo dessa pandemia, medo de ter dificuldade financeira, medo de ter um problema na família. Em nome de Jesus, lance fora todo medo e não deixe que ele destrua os seus sonhos, especialmente aqueles sonhos que vêm do coração de Deus para a sua vida. Bom, chegamos no final e a grande lição que nós temos aqui desse trimestre, jamais negue a sua fé. Esteja pronto e pronta para receber as bênçãos de Deus, mas esteja pronto e pronta para receber os sofrimentos, as lutas e adversidades, se Deus permitir que você viva isso. Atos 1, versículo 8 diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Essa é a nossa missão, queridos. Testemunhar de Jesus, falar de Jesus, testemunhar com a vida, testemunhar com a palavra, testemunhar com as postagens que nós colocamos nas mídias sociais, dar testemunho, falar dele. Agora, uma coisa interessante que testemunha em grego é mártir, de onde vem a palavra martírio. Testemunhar de verdade é aquela situação em que, mesmo correndo o risco de morte, de perder a vida, mesmo que eu tenha que partir daqui para a eternidade, eu não nego a minha fé. As maiores testemunhas não foram aquelas que falaram muito. As maiores testemunhas foram aquelas que morreram, queimadas, crucificadas, devoradas por feras, mas não negaram a fé. A minha e a sua missão como igreja nesse século tão mundano e profano é testemunhar de Jesus Cristo.
Que o Senhor nos guarde. Deus te abençoe. Muito obrigado.